Abra em Neemias, capítulo 2. Convido a igreja que se coloque de pé para esse momento inicial, essa leitura inicial da palavra de Deus. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 17. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Feche seus olhos. Em nome de Jesus queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que é luz, é lâmpada para nossos pés. Senhor, tua palavra que é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Assim, ó Deus, abrimos nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Senhor, usa teu servo. Eu me coloco nas tuas mãos como instrumento. Toca na minha saúde, enche-me do teu Espírito Santo. Ó Deus, e fala, dá a revelação, Senhor, daquilo que queres falar à tua igreja nessa manhã. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O versículo inicial que nós lemos é o momento no qual Neemias, ele está encorajando o povo que estava ali em Jerusalém, em um momento caótico, em um momento deprimente, passando por um momento de humilhação, por um momento de sofrimento, por um momento de angústia. Mas Neemias, ele vai motivar o povo a se reerguer, a se levantar. E é isso que Deus, ele quer de nós nessa manhã. E Deus, ele quer fortalecer nossas vidas, nossos corações, para que nós não venhamos ficar parados, desanimados, mas venhamos avançar. Então Neemias, ele fala para o povo: olha, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está assolada. Miséria, assolação. Para entendermos um pouco desse contexto, Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Nós sabemos que por causa, do distanciamento de Deus, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Por Nabucodonosor, tivemos ali deportações. E é interessante que o povo no cativeiro, alguns ficaram ali em Jerusalém, na miséria, largados, esquecidos, humilhados. Mas Neemias, ele fica sabendo da situação que estava acontecendo ali. Diz o capítulo 1, versículo 3 de Neemias: disseram para Neemias: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, e estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Até aqui. Neemias, ele estava em uma situação boa. Ele estava como copeiro do rei Artaxerxes, ele estava no Egito, aliás, ele estava ali na Babilônia, ele estava ali servindo ao rei, estava no palácio. Porém, quando ele vai saber o que estava acontecendo com o povo, o seu povo, que tinha restado, que tinha ficado ali, como lemos aqui no versículo 3, o que estavam em Jerusalém, na província, que não foram levados para a Babilônia, ele chora, ele lamenta, porque ele fica sabendo da miséria que estava, ele fica sabendo da situação
ele fica sabendo da miséria, da situação difícil que eles estavam passando, do sofrimento que eles estavam passando ali. E o que ele faz? Ele chora, ele escuta essas palavras, ele se assenta, chora, lamenta por alguns dias. Ele não fica de uma maneira indiferente. Ele não fica, de uma maneira egoísta. Ah, não, está tudo bem comigo, não estou sofrendo, eu tenho tudo aqui, sou copeiro do rei, tenho acesso direto ao rei, Artaxerxes, e não me falta nada, mas o meu povo está sofrendo. O meu povo está em desolação. O meu povo, então eu choro, eu lamento. E o que ele faz? Ele vai clamar a Deus, ele faz uma oração belíssima. Aprendemos muito com Neemias. Nós temos que olhar para o próximo. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo mandamento, semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. E essa situação incomodou Neemias. Ele não se conforma, ele vê que o seu povo estava sofrendo. Infelizmente, muitos estão acomodados. Veem o seu povo sofrendo, sua nação sofrendo, seu familiar sofrendo, mas ficam indiferentes, não oram, não se levantam para ajudar, não se predispõem a negar a si mesmo, a renunciar a si mesmo, como Neemias fez. Então, a primeira coisa que Neemias faz, ele sente a dor daquele povo, do seu povo, que estava lá em Jerusalém, na miséria, sofrendo, com escassez, com humilhação. Então ele chora, ele lamenta por muitos dias, por alguns dias, como diz o versículo 4, porque ele fica sabendo, como diz o versículo 3, a grande miséria, desprezo que eles estavam passando, e os muros de Jerusalém, que tinham uma representação tão linda, tão forte, eles estavam derrubados. Talvez você esteja assim nessa manhã. Talvez os muros estejam derrubados. Talvez você esteja passando em um momento duro, difícil, de miséria, de desprezo, não apenas material, mas emocional, espiritual. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer tratar profundamente aos nossos corações. É tempo de ter as mãos fortalecidas por Deus. Porque essa situação não é para ficar, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso que pode mudar toda e qualquer história, toda e qualquer situação. Mas Neemias nos ensina, primeiro, ele teve compaixão. Ele, ao saber, ele nem viu, mas ao ouvir o que estava acontecendo, ele chora, ele lamenta e ele vai orar, ele vai jejuar, como diz o versículo 4. Perante o Senhor. Quer mudar a história da sua vida? Você tem que ter a vida diante de Deus, tem que estar diante do Senhor, tem que dirigir as suas orações, abrir o seu coração para Deus. Então Neemias, ele vai nos ensinar algo muito forte. Você não vai conseguir mudar sozinho. Você não vai conseguir confiando na própria força, no próprio entendimento, na própria sabedoria, nas suas riquezas, mas confia em Deus e você verá quão grande livramento Deus há de fazer na sua casa, na sua família. Então Neemias, nós vemos aqui, depois que ouviu que as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas, depois de ouvir que o seu povo estava sofrendo, estava sendo humilhado, estava passando por escassez, ele vai ter uma atitude notável. Ora, clama a Deus, vai pedir ao rei cartas para que pudesse regressar a Jerusalém, a sua terra, porque gera no coração dele um objetivo de mudar essa história. Não fique conformado com essa situação, porque o Deus que nós servimos, Ele pode sim fazer tudo novo. As coisas velhas vão ficar para trás. Eu estou profetizando na sua vida e tudo vai se fazer novo. Você viverá em novidade de vida. Então Neemias, ele vai voltar para a sua terra.
Então Neemias, ele vai demonstrar ali humildade, integridade, patriotismo, energia, ele vai demonstrar piedade, ele vai demonstrar altruísmo, porque ele se entregou a esse objetivo, a essa obra. Então o primeiro passo, ele não fez nada, ele sofreu, ele chorou, ele lamentou, mas a primeira coisa que ele faz, como diz aqui, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai, como diz o versículo 4, clamar ao Deus dos céus, grande, temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que amam a Deus e guardam os mandamentos do Senhor. Então, se você se manter na casa de Deus, na presença de Deus, com a vida no altar, Deus, ele mantém a sua aliança, ele é fiel e jamais vai te abandonar, jamais vai negar uma oração sua, pelo contrário, ele escuta as nossas orações. E Neemias, ele vai fazer essa oração belíssima, do versículo 5 ao versículo 11, ele vai dizer: Senhor, versículo 6, estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudir à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença. Assim é a nossa oração. Vai a Deus, vai à presença de Deus, estamos na presença de Deus. E a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão tapados. Pelo contrário, está sempre com os braços abertos para receber a cada um de nós, para ouvir a nossa oração. E ele vai dizer: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele não vai dizer, olha o povo, ele vai dizer, ele se inclui no erro, porque o juízo veio sobre o povo. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 3:23 e Romanos 6:23. Pecamos, erramos, falhamos, mas Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele nos ensina, a Bíblia nos ensina que o sangue de Cristo liberta de todo pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, vemos isso em toda a Bíblia. Vemos Deus falando isso, por exemplo, para Salomão, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. É o que Neemias faz. Um homem muda a história de uma nação. Um homem, Neemias, um líder que coloca no seu coração o objetivo: olha, isso não vai ficar assim, eu vou me posicionar, eu vou em Deus renovar as minhas forças, e esses muros serão levantados, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, é o que Neemias faz. Na sua oração ele começa: Senhor, perdoa o pecado do povo, o meu pecado. Como ele diz ali: sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Versículo 7, temos procedido corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, os teus estatutos, nem os teus juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Assim veio o juízo, porém, diz o versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei entre os povos, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Sabe o que Neemias está falando para Deus? Senhor, lembra das tuas promessas. Ainda que por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, o povo esteja espalhado, o povo esteja sofrendo, o povo esteja na miséria, lembra das tuas promessas, porque se converterdes ao Senhor,
Se irmos ao Senhor, guardarmos os seus mandamentos, cumprirmos, ainda que estejamos pelas extremidades espalhados, ali Deus vai ajuntar, Deus vai colocar no lugar certo, Deus vai colocar você no lugar que Ele quer para habitar e adorar o nome do Senhor. Então sempre é tempo. Deus é o Deus que sempre nos concede uma segunda chance, porém cuidado, escolhas, arrependimento aparentemente tardio, que muitas vezes as pessoas relutam para não abrir o coração, para não ir à igreja, e às vezes escolhem consequências, marcas severas, cicatrizes que ficam. Mas o nosso Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que perdoa, é o Deus que, se fizermos exatamente como Neemias nos ensina, como Deus falou para Salomão, como Deus sempre nos ensina na sua palavra, se nos humilharmos, se fazermos exatamente como Ele diz aqui, Deus Ele vai colocar tudo no lugar certo. Assim eu creio e eu profetizo na minha vida, na sua vida, que quando nós dobramos os nossos joelhos, quando há uma verdadeira confissão, uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, Deus vai fazer isso aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai trazer todo mundo, Deus vai ajuntar o povo, e você e a sua casa servirão ao Senhor. Então o povo estava assim disperso, porque grande parte do povo estava no cativeiro babilônico, e alguns na miséria, e alguns na escassez ali, na província, ali em Jerusalém. E quando Neemias sabe, ele faz essa oração a Deus. E o que acontece? No capítulo 2, Neemias, ele ora, pede a Deus, porque ele vai falar com o rei. Olha, rei, eu quero voltar ao meu povo. Eu preciso, eu não me conformo com essa situação do meu povo. Então ele vai pedir cartas. E o rei percebeu que Neemias estava triste. O capítulo 2, versículo 2... O versículo 1 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira. Como copeiro do rei, a responsabilidade de Neemias era não deixar que o rei viesse tomar um vinho ruim, um vinho envenenado. Então o rei percebe que ele está triste, que seu semblante estava caído, porque o seu povo estava passando momentos difíceis. Temos que ser sinceros com as nossas emoções. Está triste? Chore, lamente. Mas a Bíblia nos ensina que quando pavimentamos os nossos caminhos com lágrimas, quando semeamos com lágrimas, o que acontece? Se você clama a Deus, se você ora a Deus, você vai colher com júbilo, você vai colher com alegria. Então ele temeu porque o rei percebeu a sua tristeza. Então ele temeu. E eu respondi, diz o versículo 3, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o meu rosto, se a minha cidade, se onde estão ali os sepulcros dos meus pais, a cidade está assolada, e as portas estão queimadas, estão consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha graça, acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar para a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias, ele ora a Deus. Neemias, talvez, uma oração ali na mente, no coração, antes de falar com o rei, antes de pedir para o rei, ele ora mais uma vez. Neemias era um homem de oração. E ele vai fazer um pedido difícil. Era, podemos dizer assim, alguém de íntimo do rei, porque servia ao rei. Era alguém que tinha acesso aos aposentos ali do rei para o servir. E agora ele está pedindo: olha, rei, preciso ir embora, preciso voltar. Mas quando você ora,
tenha certeza que a boa mão do Senhor está contigo para abençoar e trabalhar em vidas, trabalhar em autoridades, para trabalhar em corações. Então ele pede cartas para o rei, ele pede cartas para que pudesse adentrar, passar na trajetória, adentrar ali nas províncias. E ele pediu cartas, diz o versículo 7, se ao rei parece bem, dê-me-se as cartas, versículo 7, para os governadores além do rio Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei me as deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. A boa mão do Senhor é contigo. Talvez você tenha um pedido difícil a fazer, talvez ao seu chefe, talvez a alguma autoridade, talvez a uma liderança. Ore antes, faça como Neemias fez. Se você tem um foco, um alvo, um projeto de reedificação, é bênção para a sua vida. Ore, e Deus ele vai trabalhar, Deus vai colocar essas cartas nas suas mãos, para que você vá adiante, para que você possa passar, para que você possa alcançar e trabalhar a reerguer esses muros que estão caídos. Mas por quê? Por que o rei autorizou? Por que o rei fez essas cartas? Neemias ele fica 8 anos como governador em Judá. Neemias ele fica um período longo, depois ele volta para trabalhar novamente com o rei Artaxerxes, depois volta novamente para a sua nação. Mas vemos aqui que o rei concedeu o seu pedido. Por quê? Porque ele estava sozinho? Não. Porque ele estava confiando na sua arte de falar? Não. Porque a boa mão do Senhor era com ele. Se você quer vitória na sua vida, entenda que a boa mão de Deus é contigo. Porque olha o processo. Ele lamenta, ele chora, ele se entristece, mas ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele se humilha, reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro. Ora a Deus. E agora, a boa mão do Senhor era com ele, é sobre ti, sobre a sua vida também. E tenha certeza que Deus está ouvindo a sua oração. E você vai avançar. Então diz a passagem, vou apenas reler alguns versículos. Davi, ele chega ali. Neemias, ele chega ali sua cidade. Teve adversários, como diz ali já no versículo 10, Sambalate, Tobias, ficaram tristes, desagradaram porque alguém se levantou para reerguer os muros, vão tentar parar a obra, tem uma passagem tão forte ali, se você continuar a leitura, mandam chamar Neemias, e Neemias fala, olha, não descerei, porque a obra que eu estou fazendo é muito grande. Não pare, não desanime, por mais que os adversários venham se levantar, por mais que o inimigo venha se levantar, não pare. Mas o que acontece? Neemias, ele vai olhar, quando ele chega ali, ele vai olhar a situação. Ele vai inspecionar os muros, diz o versículo 12, versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à meia-noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me colocou no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então, meia-noite, ele levanta, ele vai olhar, vai observar, não comenta com ninguém o que tinha no seu coração. Primeiro ele observa. E o que ele vê? Um cenário caótico. Muros derrubados, portas queimadas. Talvez esteja assim alguma área da sua vida derrubada, consumido pelo fogo.
tem nos entristecido, tem tentado nos impedir de avançar. Mas nada fez com que Neemias desanimasse. Pelo contrário, Neemias, ele vai contemplar os muros, vai voltar, ele vai olhar, né? Não sabia ninguém o que ele estava fazendo, como diz o versículo 16, nem os magistrados. Mas Neemias, ele vai nos ensinar algo muito forte. Não podemos permitir que as circunstâncias, por mais desfavoráveis que sejam, nos impeçam de avançar. Porque às vezes é assim, você trabalha, você luta, você chega num lugar, uma mudança na sua vida, quando você olha, né, vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37, quando você olha aqui, você acha que não tem perspectiva, o povo está desanimado, o povo está triste, só Neemias sabia o que ele estava fazendo ali. E às vezes é assim na sua vida. Só você e Deus sabe que você está orando pela sua família. Só você e Deus sabe o sonho, o projeto que você tem pela sua casa. Talvez no seu trabalho. Só você e Deus sabe. Pastor, está tudo derrubado. Meu filho não me escuta. Em casa só tem desentendimento. No trabalho é só perseguição. Portas queimadas, muros derrubados, mas nessa manhã Deus vai fortalecer as suas mãos, porque esse trabalho vai se levantar, vai se reerguer, e Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, porque isso não vai ficar assim. Mas ele age com sabedoria. Nem os magistrados, ninguém sabia o que ele estava fazendo ali. Depois ele vai falar, depois ele vai compartilhar. Mas diz o versículo 17... Então Neemias disse, porque até então ninguém sabia nada, diz o versículo 17, então lhes disse Neemias, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. Em um momento no qual Neemias olha, povo desanimado, porque estava na escassez, estava sendo humilhado, tudo queimado, as portas queimadas, muros derrubados, mas um homem vai se levantar e vai motivar o povo a trabalhar, a reerguer. E o que ele faz? Ele coloca o foco do povo naquilo que precisa ser mudado, mostra o problema para o povo, para aqueles que estavam ali. Ele diz, olha, estão vendo a miséria que nós estamos? Assolação, Jerusalém está assolada, as portas estão queimadas, porém, vinde e reedifiquemos, vinde e reedifiquemos, vinde e trabalhai pela seara do Senhor, vinde e trabalhai e reedifiquemos pelo trabalho e pela sua casa. Não é vinde e aceitai essa situação, não é vinde e murmurais e questionais, não. Ele vai fazer a diferença. Vinde, venham, povo, vamos se ajuntar, vamos se unir. Tem que ser assim na sua casa, na sua família, unida no mesmo propósito, de servir a Deus, de amar a Deus, com sabedoria, com amor. Então ele vai dizer, e lhes declarei, versículo 18, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Quer animar o povo, quer alcançar aqueles que estão ao seu redor, sozinho não vai conseguir. Ele vai declarar, sim, ele vai motivar, vinde, vamos reerguer, vamos trabalhar, vamos levantar esses muros, nós vamos deixar de ser vergonha, vocês não serão mais vergonha. Ele está dizendo, olha, o povo vai se levantar, o povo vai se reerguer, esses muros serão levantados novamente, a vergonha, o opróbrio será passado e agora virão coisas novas, vamos reedificar, essas portas que hoje estão queimadas serão trabalhadas, serão recolocadas, a história será mudada. Por quê? Como ele diz aqui, eu declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo e como o rei me foi favorável. As palavras do rei, o rei me deu as cartas, ou seja, o que Neemias está falando?
Deus está trabalhando ao nosso favor, Deus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó está conosco para essa empreitada, para essa jornada. É tempo de reedificar. Estamos em um tempo de crise política, crise financeira, crise por todos os lados. Mas em Deus não há crise. Era um período de crise, era um período de vergonha, de miséria, era um período de dificuldade, povo desanimado. Mas Neemias, ele vai declarar para eles: a boa mão do Senhor está conosco. E quando a mão de Deus, que é boa, que é forte, está sobre a tua vida, pode preparar o seu coração, que você vai contemplar esses muros reerguidos, aquilo que está despedaçado, aquilo que está derrubado, aquilo que hoje você não tem ânimo para ver, para visualizar, você vai contemplar de pé. Reedificar. Só que como reedificar? Como trabalhar se nossas mãos estão fracas? Então Neemias, ele vai trabalhar no coração, no ânimo do povo. Neemias, ele vai animar o povo. Deus está conosco, a boa mão do Senhor está comigo. E assim eu declarei. Então, versículo 18 no final, disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Assim eu creio que nessa manhã, a boa mão do Senhor está sobre a tua vida, e você vai fortalecer as suas mãos para vencer, para trabalhar. Porque estamos sendo atacados, influenciados. Tantos bombardeios na família, na nosso coração, na nossa mente, na nossa vida emocional, pela mídia, pelas notícias, pela pandemia, tudo que tu imagina. E às vezes nossas mãos estão fracas. Você não tem mais ânimo para colocar a mão na seara do Senhor. Está perdendo as forças. Que às vezes você acha que está sozinho, sua família não está contigo, seus amigos... Meu amado irmão, você não está sozinho. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Deus poupou sua vida até aqui. Deus guardou nossa vida até aqui. A boa mão do Senhor está contigo. E eu creio que tem grandes coisas para a minha vida, para a sua vida, porque Deus é poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Neemias pensava algo, Neemias, ele imaginava algo, ele pedia algo para Deus, e o Senhor concedeu muito mais. Deus abençoou, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então que nessa manhã possamos ter as nossas mãos renovadas, fortalecidas, porque Neemias fez assim. Não apenas permitiu, inflamou o seu coração a mudar essa história, não se conformou. Fica conformado não. Essa história pode ser mudada. Tudo será novo. Você vai servir a Deus como você nunca serviu. Você vai viver de glória em glória, de fé em fé, bênção sobre bênção. Lutas, é verdade, adversidades, aflições, é verdade. Jesus nos ensinou isso. No mundo tereis aflições. Mas Jesus nos ensina a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e aquele que venceu o mundo te dá condições de vencer também, e está aqui nessa manhã, renovando, fortalecendo as suas mãos para a boa obra. E que boa obra é essa? Reedificar os muros, que precisam ser levantados, que precisam ser reerguidos. O que na nossa vida precisa ser levantado? Talvez você tenha até se conformado, isso aí não se levanta mais, isso aí vai ficar assim. Fica assim não. Deus, Ele muda histórias. Aprendemos aqui
que fortaleceram as mãos para a boa obra. O povo se levantou por causa da atitude de Neemias, por causa que Neemias declara que Deus estava com ele, que a boa mão do Senhor estava com ele, que todo esse milagre, tudo que Deus já estava trabalhando, o rei ter liberado, ter dado as cartas, Neemias ter se disposto a sair da onde ele estava, num lugar, ainda que no exílio, ainda que servindo a Artaxerxes, mas não faltava nada, ele se dispõe a fazer tudo isso. E aí o povo é animado, o povo se levanta e declaram: vamos nos dispor e edificar, porque vamos ter as nossas mãos fortalecidas para a obra. É tempo de se levantar, é tempo de edificar, não é tempo de ficar olhando para os muros. Quantos ali olhando para os muros e aceitando essa situação? Quantos ali olhando para a miséria e nada fizeram? Mas Neemias ora, clama, pede perdão pelos seus erros, pelos pecados do povo, intercede e vai agir. E é interessante que o desânimo, cuidado, é contagioso. Às vezes você está ali animado, aí vê o teu grupo, tua equipe desanimada, e você desanima também. Cuidado. O desânimo é contagioso. Temos exemplos disso na Bíblia. Lembra, por exemplo, dos espias? 12 foram até a terra, espiar a terra prometida. Voltam trazendo ali, o que eles viram. 10 inflamaram o povo. Olha, não dá não. Tem gigantes. A terra é boa. Mana, leite e mel. A terra é muito boa, mas não conseguiremos porque é habitada por anaquins, por gigantes. E inflamaram o povo, contagiaram o povo. Porém, 2 manteram fiéis, Josué e Calebe. Nas promessas do Senhor se manteram fiéis. A terra é boa, tem gigantes, mas prevaleceremos contra eles, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir a promessa. Então cuidado, o desânimo ele é contagioso, mas quer a boa notícia? Quando tem alguém animado, o ânimo também é contagioso. Quando tem alguém ali com um propósito, quando tem alguém ali com uma meta, com um propósito, animado, começa a contagiar. Meu amado irmão, começa a receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Acende a chama que uma vez brilhou. Acenda esse dom que não pode ficar apagado. É contagioso. Então Neemias, ainda que olhando todo esse quadro duro, difícil, de miséria, de povo desanimado, ele observou, ficou 3 noites ali, 3 dias ele só observando, não declarou para ninguém, mas chegou o momento certo, e ele declara para o povo: a boa mão do Senhor está conosco. Então ele vai motivar, e a motivação dele começa a alcançar ali o povo, e agora o povo se coloca de pé, e vão dizer: olha, vamos sim, nos dispor, edificar, e tiveram as mãos fortalecidas para a boa obra. E o que acontece? Teve adversários, versículo 19, de novo, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ou seja, zombaram deles, desprezaram eles. Depois, se você ler, quando eles começam a construir os muros, vão zombar: olha, qualquer raposa vem aí e vai destruir tudo que vocês estão fazendo. Passaremos por zombarias, escárnios. Mas o que ele responde? Versículo 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha que sabedoria na sua resposta. Os adversários começam a tentar desanimar o povo. Todo o trabalho que Neemias fez
de animar o povo, começam os adversários. Olha, o que é isso que vocês estão fazendo? Começam a zombar e escarnecer. E muitos desanimam por causa disso. Mas aí Neemias ele vai focar. O Deus dos céus é que vai dar o bom êxito. Não é o nosso, nossa sabedoria, não, mas é o Deus dos céus. Pode o inimigo se levantar, podem vocês zombar, podem vocês escarnecer, mas eu estou avivado. Esses muros serão levantados. O bom êxito virá pela boa mão, pela forte mão do Senhor. Nós vamos nos dispor. Falem vocês o que quiserem, zombem vocês, falem o que tentem fazer o que quiserem. Mas o Senhor nos dará bom êxito, nós vamos nos dispor e vamos reedificar. Sabe o que é isso? Foco. Sabe o que é isso? Meta. Pode falar que é impossível, pode zombar, pode falar que uma raposa vem e vai destruir tudo, mas Deus dará a vitória, Deus vai dar o bom êxito. Esteja disposto para reedificar, trabalhe, deixe o suor, mas lá na frente você verá esses muros levantados, esses muros reerguidos. E no capítulo 3, a obra designada, vou pular aqui, a obra designada tem ali todo o trabalho de como começaram a reerguer os muros. No capítulo 4, vem a zombaria, a obra é atacada por conspiração, tentam atacar ali, fazer a obra parar. Mas Neemias não para, o povo não para. No capítulo 6, como eu já citei, o versículo 2, até tentaram matar Neemias. Capítulo 6, versículo 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, capítulo 6, versículo 2, vem Neemias, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Quando a obra é bênção, será bênção para a sua vida, o inimigo, os adversários, vão fazer de tudo para fazer você desanimar, parar, mas não pare. Tentaram fazer mal a Neemias, fizeram ali, digamos assim, um atrativo, uma armadilha. Vem Neemias, desce. Aí ele diz, olha, não vou descer. Vai lá e diz para ele, estou fazendo grande obra, não vou descer, não vou parar. Por que eu vou cessar a obra? Cuidado com as ofertas, cuidado com os convites. Muitos param de fazer a obra, porque ouviram e cederam, e caíram, deixaram de vigiar. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. A obra estava fluindo, os muros começam a se reerguer, teve luta, tiveram que colocar ali estratégia militar, porque estava tendo ataque. Depois leio esses capítulos. A obra não pode parar, você não vai parar, não desça, não vai se encontrar ali com Sambalate, com Gesem, não pare, porque essa obra vai ser bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Você está com as mãos renovadas, fortalecidas para essa boa obra. Não pare de orar, não pare de clamar. E o que acontece? Então ele tem esse posicionamento. Diz o versículo 9, todos os adversários procuravam nos atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha que nível, a que ponto chegou. Os adversários procurando atemorizar, atacando, zombando, jogando palavras de desânimo. Olha, vocês vão largar essa obra. E quantas vezes acontece conosco? Você está na igreja, mas daqui a pouco não está mais. Você está estudando, daqui a pouco você vai parar. Não largue essa obra. Esse plano, eu creio
que vai sair do papel. Eu creio que esse projeto, seja qual for a área da sua vida, ministerial, espiritual, familiar, financeira, você vai transformar ele em um projeto e esse muro vai se levantar, vai ser reerguido. Vão tentar parar, vão semear palavras de desânimo, vão tentar jogar o medo, tentaram atemorizar eles, né? Dizendo: suas mãos vão largar a obra, não vai se efetuar. Mas o Todo-Poderoso que está presente aqui, Ele fala: não largue essa obra. E você vai clamar: ó Deus, fortalece as minhas mãos, como diz o versículo 9. Faça esse clamor nessa manhã: Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece o meu coração, me dá o bom ânimo, entendimento, sabedoria, para que eu não venha desanimar com as afrontas, com as más notícias, mas que eu venha ter o foco e ter visão. Eu já estou vendo esse muro levantado, eu já estou vendo a vitória. Então ele não desistiu. Até subornaram pessoas, depois você lê, né, ali do versículo 10 em diante, né, subornaram pessoas, né, mas o que acontece? Diz o versículo 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Acabou-se, pois, o muro. Está reerguido. Depois de 52 dias de afrontas, de palavras contrárias, de ataques, né, enfim, tanto tipo de... Porque o inimigo não quer ver a tua vitória. Mas você vai chegar aqui, após 52 dias, o muro está erguido. A promessa está cumprida. E não parou aqui. Sucedeu, diz o versículo 16, sucedeu o quê? Ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Deus vai intervir na sua casa, Deus vai intervir, está fortalecendo, meu amado irmão, minha amada irmã, está fortalecendo a sua mão, o seu coração, a sua mente. O desânimo está caindo por terra. Deus está levantando aqui um exército forte, soldados fortes, valentes para essa boa obra. Não desanime, não olhe para trás, não tire a mão do arado, e assim muitos reconhecerão que Deus está intervindo na sua vida, que Deus está trabalhando através da sua vida, e não apenas você, mas muitos serão alcançados e abençoados pelo Senhor. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos. Você estava pensando em desistir? Vamos orar. Quero que você coloque nas mãos do Senhor sua oração, sua petição. A palavra dele foi pregada. Mãos que nessa manhã estão sendo fortalecidas para a boa obra. O desânimo, a tristeza está caindo por terra, está ficando no passado. As barreiras estão caindo. O desentendimento está caindo por terra. Você vai ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural. E aquilo que era vergonha, aquilo que era opróbrio, aquilo que estava trazendo humilhação, aquilo que estava trazendo choro, aquilo que estava trazendo lamento, aquilo que estava derrubado, está sendo reerguido nessa manhã. Os muros serão reerguidos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, cremos que a Tua boa mão está sobre as nossas vidas. E somente assim chegamos até aqui, nos livrando, nos guardando,
a tua boa mão, Senhor, conduzindo os nossos passos. E assim, ó Deus, rogamos a Ti uma nova história, que a fraqueza venha ficar no passado. Fortalece, Senhor, cada mão, cada coração, cada vida nessa manhã, aqui presente, aqueles que estão em casa ouvindo. Toca, Espírito Santo de Deus. E assim, Senhor, rogamos. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja unida nessa obra, as portas do inferno não vão prevalecer. E esse muro está sendo edificado. Muitos serão alcançados, abençoados, temerão a Deus. Não desista dessa obra. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la. Deus, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, renovando, fortalecendo, consolando, animando, dando bom ânimo, jogando por terra toda ação do inimigo, que venham tentar desanimar, que venham tentar, Senhor, fazer parar o trabalho. E assim nós cremos que o Senhor multiplica, o Senhor abençoa a 100 por 1. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Assim queremos nos manter, Senhor, como diz 1 Coríntios 11:58, firmes, constantes, inabaláveis. Inabaláveis na tua obra, porque ela não é vão. E assim cremos e vemos pela fé esses muros reerguidos. Assim oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.